Boa tarde, tudo bom? Então, professor Mariano, aula de filosofia, né? Hoje, excepcionalmente, né, um dia diferente, a gente está gravando uma aula extra aí, porque nós vamos ter uma grade maior essa fase aí. Hoje vai ser sobre a ciência na filosofia, né? A ciência, ela, por definição, é muito aberta, né? Conhecimento, né, seria quase um sinônimo. Então, a ciência, por definição, ela quer buscar conhecimento das coisas, é a curiosidade humana que vai levar até uma ciência, né? Claro que o nosso conceito de ciência moderno, por exemplo, a gente falou já de filosofia moderna, né, é muito ligado à razão, é ligado aos métodos, ligado às provas, né, à experiência das coisas. Só que nem sempre foi assim. Existiam ciências antigas, existiam conhecimentos até ligados à filosofia muito antes disso, né? A gente pode falar aí de Aristóteles, né? Uh, então, Aristóteles falava que o começo da ciência é o espanto. Então, é se espantar-se, né, com as coisas. Ele vai levar até essa busca da ciência, né? Então, o espanto é o começo dela, né? Então, é muito diferente, por exemplo, daqueles conhecimentos superficiais, o que ele chama de conhecimento do vulgo, né? Esse conhecimento do vulgo é, é, é aquela prática de vida e muitas vezes a pessoa acha que aquilo é verdade e essa experiência, a ciência não é tanto assim. A ciência vai pegar, por exemplo, um grupo de pessoas, vai fazer testes, né, estatística, ou vai fazer alguma prova daquele fenômeno, daquela situação. E o conhecimento vulgar, ou mais do senso comum das pessoas que não são cientistas, ou que não são filósofos, ou que não buscam assim uma prova da situação, ela vai ficar muito na intuição, muito em superstições. Ultimamente tem aquela teoria da Terra plana, existem essas teorias, né? Que não tem muita base científica e as pessoas gostam disso, né? A ciência ela tem várias utilidades. Né? Por que eu vou usar essa ciência? Eu não sou cientista? Claro que vai usar. A ciência ela leva todos nós a compreender o mundo, a prever as coisas. Né? A gente pode saber como vai acontecer uma coisa pela ciência, por exemplo, meteorologia, né? A gente podia ver quando vem um tornado, quando vem uma tempestade, né? E essa ação sobre a natureza também. Então a ciência a gente acaba modificando as coisas, a gente acaba tendo a medicina, a gente acaba tendo vários conhecimentos que a gente vai modificando a natureza. Né? Imagina, por exemplo, gravidez, a gente não sai, a questão dos 9 meses, a gente tem um conhecimento, uma ciência dos 9 meses, do pré-natal. Né? Então a ciência em vários, ou engenharia, por exemplo, uma construção, a gente tem uma ciência com por vezes de cálculos, através de projetos que a obra não vai cair, né? Então a ciência em várias práticas, no trabalho mesmo de qualquer um de nós usamos ciência. Né? Então a ciência é um conhecimento amplo. Né? É, então, voltando a Aristóteles, ele classificava a ciência, né, já que estamos falando de Aristóteles, em três formas, né? As teóricas, né? As práticas e as poéticas. Né? Mas aí, se tratando em poética, não é aquela coisa que as pessoas pensam que eu vou falar uma poesia, vou cantar uma música, né, um rap. Não, o poético do Aristóteles aqui, ele é para retórica, para você conseguir discursar, na política principalmente. Né? Você tem um discurso vencedor, você é aí que serve a poética. Né? Então a poética ela tem uma situação também muito prática. A prática é economia e outras ciências, né? E a teórica, a gente sabe, né? Física, matemática, né? A própria metafísica, se pensar em Aristóteles, são ciências teóricas, né? Partindo para uma filosofia um pouco mais, ou a sociologia mais moderna, pensar em Emily Durkheim, né? Esse sociólogo, ele diz que a ciência ela teve origem na religião. Né? Outros teóricos colocavam na magia, colocavam em outras situações a origem da ciência. Quando você pensa em ciências antigas, pode ser sim, tem influência religiosa, tem tanta influência de superstições, tem influência, por exemplo, astronomia, astrologia, né? Várias ciências antigas aí que a gente pode relatar, né?
que é adivinhações, agouros e vai embora. Né? Se a gente pegar uma história aí antiga, Plínio, outros autores, outros historiadores mais antigos, Odisseia, por exemplo, livros de mitologia, né? A gente vê que lá a ciência era isso. Né? Não era uma ciência de cálculos, nem estatística, nem provas como é hoje, né? As provas verificáveis. Albert Einstein, né, lá da física, né, aquele físico tão famoso, ele diz que a ciência em si é metafísica, né? E daí tem toda uma teoria, a relatividade também, então é relativa, então a gente tem uma situação um pouco diferente de outros tempos, né, em que a ciência ela era uma coisa muito pronta, muito absoluta, né? Francis Bacon, né? O Bacon é o começo da ciência. Nós vimos lá na filosofia moderna, né? Nosso segundo bloco, que o Francis Bacon ele é meio que uma base dessa filosofia, dessa ciência, desse pensamento moderno, né? Ele classificava a ciência em 3 partes ou em 3 formas, né? Da memória, da imaginação e da razão, né? Então tem essas 3 partes: memória, imaginação e razão. E daí memória seria história, né? Por óbvio. Imaginação ele colocaria poesia, de novo, né? A razão, aí sim, a filosofia. E a ciência da razão, que seria a filosofia, daí discutindo aqueles 3 grandes temas, né? Deus, né? O homem e a natureza. Né? Então a gente vê que esse Deus, o homem e a natureza, ao longo de toda a filosofia, sempre foi tema mesmo, né? Tem um tal de Ampère. Esse Ampère classificava a ciência em 2 formas: cosmológicas e noológicas. Né? O cosmos de fora, né? Externo, mundos, e nós, eu, né? O espírito, noológico. Né? Então, ciências da natureza e ciências do espírito. Auguste Comte. Auguste Comte, aquele pensador que a gente viu do pensamento brasileiro, né? Os filósofos brasileiros gostavam tanto, né? Que está na nossa bandeira, né? Ordem e progresso. É uma frase dele, né? Ele classificava as ciências em abstratas, né, ou gerais, e as concretas. E das abstratas praticamente estaria todas, né? Estaria matemática, astronomia, física, química. Nas concretas, o próprio Augusto Comte diz que ainda não temos a compreensão de saber o que é. Né? Então, Augusto Comte tem essa situação aí. Talvez seria o positivismo dele, eu não sei o que ele queria dizer com essas ciências concretas. Herbert Spencer, aí outro pensador aí do evolucionismo, do darwinismo, né? Que a gente já falou também. Ele classificava as ciências em abstratas, abstrato-concretas e concretas, né? Então, abstratas a lógica, né? Matemática, abstrato-concreta seria a mecânica, a física, e nas concretas a astronomia, a biologia. Biologia nem se fala, né? Uma ciência mais do que concreta, né? Você analisa animais, analisa vegetais, né? Aí um da psicologia, que é o Wundt, né? Escrito com um W, ele classificava ciências em fenomenológicas, sistemáticas e genéticas, né? Então, desse Wundt, interessante que ele já lida assim com a situação um pouco mais contemporânea, né, da ciência. Claro, pessoal, isso é uma primeira aula, vamos ver se fazemos mais uma, né? Principalmente sobre ciências antigas. Aqui uma noção geral de ciência é o conhecimento, é a busca do saber, né? É a sabedoria. É um conhecimento, por exemplo, com um método, né? Nós temos aquele método. É igual você escrever um trabalho, vocês têm um texto, tem uma folha, tem as linhas, tem o tamanho do trabalho, tem, por exemplo, a língua que vocês usam, português, né? Isso é metodologia, isso é ciência também, né? Só que a ciência usa coisas mais complexas, ela tem hipóteses, ela vai provar ou não, refutar essas hipóteses, ela vai trabalhar numa forma, às vezes, numa grande estatística, né? Um campo maior também para... E ela generaliza, ela tem lá 1000 casos, funciona a vacina está provada cientificamente que funciona, né? Então, claro, eu estou usando um exemplo, né, fictício, né? Não sei se funciona assim. Mas a ciência ela tem esse estilo de método, né? É um método. E daí com Descartes tem metodologia, tem várias situações aí que a ciência vai se desenvolvendo, moderna principalmente, né? Meio mecânica, meio fria, mas é uma situação que consegue comprovar as coisas de um modo mais seguro, né? Se a gente ficasse através de achismos, eu acho que a Terra é plana, eu acho que as conspirações governam, eu acho que esses achismos, isso não é ciência, né, pessoal?
Por isso que a ciência ela tem que ter prova, ela tem que ter estudos, pessoas gabaritadas com cursos, né, com formações oficiais, né, e não simplesmente é o que eu acho e vou criar o meu curso se eu sei tudo, né. Apesar que a filosofia teve muitos filósofos autodidatas e não depende tanto assim da informação oficial, né? Mas eu acho indispensável a nível científico, a nível metodológico, você ter a formação, o curso que você fez, né? E várias situações. Então, o cientista ele vai ter aquele campo de experiências dele, né? Principalmente a experiência, né? Muito importante vocês saberem. E principalmente Francis Bacon, né? Francis Bacon parece que é o início da ciência, o início da filosofia moderna aí também, né? Junto com Descartes, junto com tantos outros que usaram telescópios para ver as estrelas, usaram mecanismos, fizeram experiências em laboratório. Esses são todos cientistas, ó. Né? E a filosofia moderna meio que misturou isso, começou com isso. Né? Você não sabia o que era filósofo, o que era cientista, talvez num Newton, num Galileu, vários que a gente já falou lá na filosofia moderna, né? Copérnico. Aí a gente falou de Einstein, né? O Albert Einstein com a teoria da relatividade, ele tem Niels Bohr, tem vários cientistas aí, mais contemporâneos, né? Muito interessantes, né? Mas é isso aí, pessoal. Essa foi uma primeira aula aí de ciência, né? Pra gente refletir sobre o tema, o que é importante, por que hoje se desvaloriza a ciência. Isso é péssimo, né? Para a política, para nossa formação, mesmo como pátria, como nação, como pessoas, né? A ciência é muito importante. E hoje os governos não querem investir em ciência, não querem investir em pesquisa, né? É triste isso. Né? Então, só para a gente saber que isso tem importância, sim. Graças a isso que a gente tem vacinas, graças a isso que a gente tem remédios, né? Tudo isso é importante por isso da ciência, né, pessoal? Né? A psicologia, também ciências humanas, tudo é importante, ó. Né? Então, não é só uma questão do que vai dar dinheiro, do que vai dar e outras situações práticas ou não, né? Tá bom, pessoal? Até a próxima aula. Valeu!